Hello! Então quer dizer que ou você fica estressada e estraga a maquiagem inteira, ou você sai de casa parecendo a Lumena do Big Brother? Nada disso. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo que eu sei para facilitar a sua vida na hora de colar os cílios postiços. Vocês pediram, então aqui está. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês o máximo de coisas que eu sei sobre cílios postiços. E a primeira coisa, eu acho assim, o básico do básico, é saber escolher os cílios. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças entre pares de cílios e quais são, assim, as minhas preferências e por que eu gosto, né? Por que eu acho mais fácil. E hoje temos uma visitinha aqui no meu colo, a querida Nina, que vai ficar aqui porque se eu colocar ela no chão, ela começa a gritar igual um bebê descontrolado. Então, vocês não verão, mas ela tá aqui no meu colo dormindo durante todo esse vídeo. Eu acho que a primeira categoria básica, sim, é o material dos cílios. E a gente tem basicamente os cílios que são sintéticos, ou seja, de plástico, e os cílios que são mink. Tem também cílios de cabelo humano, mas assim, é muito mais difícil de encontrar. Esse mink, ele é de um animal, assim, na maioria das vezes hoje a gente só encontra mink falso, ou faux mink, ou fake mink, que é basicamente assim, uma réplica do que seria o pelo do mink para fazer os cílios postiços. Então assim, às vezes você acha estranho falar que é de um bicho, mas você já usou e não sabia. Mas enfim, tem os modelos de cílios que é mink, assim, então ele geralmente é maior, é mais volumoso. Esse aqui é da Florenza. Eu não uso mais esse modelo de cílios porque fica muito volumoso para mim, mas para quem gosta é um ótimo investimento porque ele dura muito mais do que os cílios de plástico. Mas o que todos estamos acostumadas é com cílios assim, de cartela mesmo, de plástico. E assim, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração na hora de escolher um bom par de cílios. Eu vou explicar para vocês de uma forma rápida e fácil. Uma das primeiras coisas que vocês têm que notar nos cílios é a banda dele. Ou seja, eu vou chegar perto aqui para vocês verem melhor. Eu cheguei bem pertinho para vocês verem com detalhe, mas a primeira coisa que você precisa prestar atenção na hora de comprar um par de cílios é na banda. O que é a banda, gente? A banda é essa parte aqui, ó, onde os cílios fica colado, né? Onde os pelinhos eles saem. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E vários cílios, principalmente esses muito baratinhos, tem uma banda muito grossa e muito dura. E qual que é o problema disso? Você não vai conseguir colar aquele cílio direito. E se você conseguir, ele vai ficar soltando as beiradinhas e vai ficar te incomodando o tempo todo. Então não adianta. Olhou para os cílios, a banda é muito grossa, muito grosseira, inclusive às vezes até na própria cartela dos cílios ele tá soltando aqui as laterais. Isso é um péssimo sinal, não compra porque você não vai conseguir usar direito. Segunda coisa, muito importante na hora de escolher um bom par. Você tem que prestar atenção no brilho dos cílios. Você tem que olhar ele assim e ver que os pelinhos, eles não são muito brilhosos, não tem aquele ar muito plastificado. Por quê? Porque na hora que você colocar ele nos seus olhos, se ele for muito ruim e for muito brilhante, vai ficar feio, porque não vai disfarçar junto com os seus cílios naturais. Então a pessoa vai te olhar, às vezes até você vai tirar uma foto e aquele brilho daquele cílio vai refletir, vai ficar péssimo, gente, juro. Olhou para os cílios assim, ele brilhou demais? Não compra. Isso é um sinal de que as cerdas são grossas e de que ele é mal feito. A terceira coisa importantíssima na hora de comprar um par de cílios é você prestar atenção na curvatura, ou seja, dá para vocês verem aqui o quão esses cílios são curvados. E essa curvatura, ela não pode ser nem muito pequena, porque se ele for curvado demais, ele vai ficar esquisito aqui nos seus olhos, porque ele vai acabar antes dos seus cílios normais, então vai ficar uma volta antes e os seus cílios, então não vai ficar natural. E se ele for muito reto, também. Por quê? Porque vai ficar aquele ar de cílios para baixo, não vai deixar o seu olhar bonito. Então, tem que ser uma curvatura média. Ela tem que estar lá, tem que estar presente, mas não pode ser nem muito, nem pouco. Mais um ponto importante, eu acho que esse é o último, assim, que você tem que prestar atenção, é no volume dos cílios. Por quê? Às vezes a gente compra uns cílios que ele é muito unidimensional. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito fino, ele tem uma camada só de cerdas e isso não fica bonito na hora que você coloca nos olhos. Então você tem que procurar uns cílios que seja entrelaçado, que ele tenha mais de uma camada de cerdas, que tenha um volume interessante e aí a gente já começa a entrar na parte que vai do seu gosto mesmo. Por exemplo, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é um que eu comprei na Shein, que ele é muito grande e muito
muito volumoso pra mim. Normalmente, eu gosto de cílios mais ou menos nesse estilo aqui, tá vendo, ó? Tem uma diferença bem grande entre os dois. E eu gosto de cílios que começam e terminam do mesmo jeito, porque eu posso cortar ali no meio e usar as duas partes. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu deveria aqui sobre cílios. Você vai aprender muito também na prática, sabe? Comprando, testando, até você treinar os seus olhos para conseguir diferenciar essas coisas em uma loja quando você estiver comprando. Mas se tiver mais alguma coisa específica de cílios que vocês quiserem que eu falo, pode comentar aqui que eu acrescento em outro vídeo. Agora, a gente vai começar o processo de colagem dos cílios e a primeira coisa é você preparar os seus olhos. Não é só você pegar os cílios, cortar e colar nos olhos. Olha aqui pra vocês verem, eu fiz uma maquiagem e os meus cílios estão sujos. Eles estão sujos de sombra brilhante, de corretivo, de base, de pó, de várias coisas. Então, tem que aplicar máscara de cílios. Algumas pessoas preferem aplicar essa máscara de cílios depois que você já aplicou os cílios. Não tem problema, mas eu prefiro aplicar antes. Eu acho que é muito mais fácil, eu acho que você acaba estragando menos os cílios postiços. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um Curvex, dar uma esquentadinha. Eu já dei esse truque pra vocês. Então, você esquenta ele um pouquinho. Agora, você pega o seu dedo e coloca aqui pra ter certeza, senão tá te queimando, porque olha, aqui tá muito, muito quente, então eu vou esperar um pouquinho. Às vezes eu até pego um papelzinho assim e dou uma limpadinha nele, porque pode ficar a fuligem aqui do fogo ou sujeira da última vez que eu usei. E aí, você vai colocar e curvar os cílios pra depois vir com a máscara de cílios. E, gente, essa maquiagem hoje não foi nem um pouco uma das minhas favoritas. Mas paciência, né? O vídeo de hoje não é sobre maquiagem, é sobre cílios. E a cachorra tá fazendo a maior bagunça aqui no chão. Então, olha, eu vou curvar. Por que eu tô curvando meus cílios? Se eu vou colocar cílios postiços? Porque ajuda a colocar eles na mesma posição que os cílios postiços vão estar. E, principalmente pra quem tem os cílios bem retos, igual eu, gente, ajuda muito, facilita bastante a sua vida. Agora, máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Nina Makeup, que eu resenhei no último vídeo, porque ela seca rápido. Eu vou aplicar a máscara de cílios por toda essa parte de cima, mas isso aí, gente, cada um faz do jeito que gosta. Não precisa aplicar mais de uma camada, viu, gente? É desnecessário. Agora que você já aplicou a máscara de cílios e os seus olhos estão prontinhos para receber os cílios, o que você vai precisar? De uma pinça. Eu gosto daquela outra preta de aplicar cílios mesmo, mas eu não sei onde a minha tá. Então, vai ser com essa. Uma tesourinha, porque você vai precisar cortar os cílios, a não ser que você já tenha feito isso, você tá reaplicando ele. Uma cola. Eu gosto bastante dessa cola aqui da Macrylan, ela é super baratinha e ela funciona super bem pra mim. Tem a versão preta também, então eu recomendo se vocês gostarem. E os cílios, eu peguei aqui um par que ele é igual, né, aqui e aqui, então eu vou cortar no meio pra gente usar as duas partes. E a cartela dele, gente, é essa daqui, ó, 3D X14. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, provavelmente ele vai vir cheio de colinha aqui, que é a cola que ele vem grudado na cartela. Então, você vai tirar essa cola. Ai, Sofia, mas eu tô com preguiça. Tá, coloca desse jeito, mas não vai ficar bonito. Porque aquela cola, ela tá ocupando um espaço e não vai deixar os seus cílios tão uniformes. Então, você tira tudo que você conseguir daquela colinha. E agora, a gente vai cortar as pontinhas. Porque, né, é quase certeza, né, que vai ter uma pontinha sobrando aqui, sem cerdas. Então, a gente vai cortar essa pontinha. Pega aqui a tesoura e corta. Do outro lado não tem, então eu não vou precisar cortar. Agora, eu vou cortar ele no meio. Então, eu vou pegar ele assim, juntar as duas partes, dá pra vocês verem. Colou aqui. E agora, eu vou cortar os cílios no meio. Presta muita atenção nisso. Olha aqui, virou isso aqui. Você jamais vai cortar da parte da cerda pra dentro, porque você vai cortar a cerda e vai ficar feio, vai ficar aquela cerda cortada. Então, você vai pegar, assim, por baixo dele, vai encaixar a tesourinha, não pode ser uma tesoura muito grande, e aí você vai fazer um pique
Na hora que você sentir que passou pela banda, você já para de cortar. Você não precisa fazer o corte inteiro da tesoura, porque se você fizer isso, você vai acabar cortando alguma cerda e vai prejudicar os seus cílios. Prontinho, agora nós temos aqui 2 unidades de cílios postiços quase prontos para a gente aplicar. O que eu vou fazer agora? Isso não é 100% necessário, mas eu gosto de fazer, principalmente porque eu tenho o olho bem pequeno. Vou pegar aqui a minha pinça limpinha, vou pegar a pontinha de dentro dos cílios e eu vou dar uma curvada nela. Então, eu vou segurar com a pinça e vou apoiar no meu dedo pra dar uma curvadinha nele, assim. Não sei nem se dá pra vocês verem isso aqui que eu tô fazendo. Uma acrobacia. Só pra curvar um pouquinho mais essa parte de dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá vendo? É só uma pressionadinha com o dedo, você não tem que apertar, não tem que fazer nada, porque a cerda é bem fininha e bem sensível. Agora, a gente vai aplicar a cola. Primeira coisa, gente, a cola você aplica na região dos cílios em que você vai colocar no seu olho. Então, você pegou ele aqui com a pinça, tá vendo? Você não vai aplicar a cola aqui em cima, ó, aqui. Por quê? Porque você não vai colar em cima, você vai colar do lado, então você aplica a cola nessa parte aqui, não aplica aqui, aplica aqui, porque querendo ou não, essa cola vai ali englobar a maior parte da banda, mas se você aplicar muito por cima, na hora de você conseguir, na hora que você for colar, não vai conseguir colar direito, porque algumas partes não vão ter cola. Eu não sei como esse vídeo tá ficando, eu espero que ele fique compreensível, mas é porque é difícil gravar esse tipo de coisa assim, ainda mais sozinha. Enfim, vou pegar ele aqui com a minha mão, vou abrir a minha colinha e vou aplicar no lugar que eu falei pra vocês. Sem muito excesso, nada de cola derramando, pingando, pesando, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha a quantidade de cola que eu apliquei, o necessário. E outra coisa, principalmente para quem tá começando, não aplica cola nos dois de uma vez. Inclusive eu, que nem tô começando, de vez em quando eu faço isso e me arrependo instantaneamente. Aplique em um, porque você vai demorar aplicando ele. Então, enquanto você tá aplicando um, a cola tá secando no outro, aí depois você quer aplicar o outro, a cola já secou. Então, dificulta a sua vida, e aí você quer aplicar outra camada de cola, vai ficar grosso. Então, calma, aplique em um, depois no outro. Enquanto a nossa querida cola tá secando aqui, eu vou fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é pegar ele e dobrar assim, ó. Seguro com as 2 pontas e faço uma rosquinha com ele, dá pra ver? Por quê? Porque isso ajuda a encaixar melhor nos olhos. Se você ficar deixando ele muito reto, vai ser difícil de colocar. Então, pega com bastante delicadeza, porque se você apertar com a unha, você vai amassar a cerda. E fica aqui com ele. Quando a cola começar a ficar transparente, você já vai se preparando para colar. Não deixa, pelo menos com essa cola, ficar completamente transparente. Você não vai conseguir colocar. Então, assim, viu que ela já tá querendo ficar transparente, aí você já vai se preparando, porque essa cola aqui tem algumas que você tem que deixar ficar totalmente transparente. Essa da Macrylan não é assim. Peguei aqui os cílios com a pinça. Pega de um jeito que você tem firmeza, não pega com a pontinha da cerda não, senão você não vai conseguir colocar. E agora, na hora de colocar, vira ele assim pra cima, olha, quanto mais pra cima tiver, mais fácil vai ser de colocar. Inclina assim a cabeça, não precisa abrir a boca, não precisa ficar desesperada. Inclina a cabeça pro seu olho ficar bem esticadinho e agora você vai colocar, você vai depositar ele por cima, assim, ó. Você vai sentir a colinha gelada encostando na sua pele. E assim que você encostar ele, é que você vai pegar uma ponta e arrumar, pegar a outra ponta e arrumar. Você não vai conseguir colocar ele inteiro de uma vez só, perfeitamente. Depois que você encaixar as pontas, vem dando uma apertadinha nele assim com a pinça. Juntando ele com os seus cílios naturais. Confere se tá tudo coladinho.
E agora, dá uma conferida, né, como eu falei. E agora, deixa ele aqui, gente. Você não vai apertar o olho com força, você não vai ficar abrindo e fechando. Deixa essa cola secar aqui tranquilamente, né, pra ele ficar bem coladinho. Vai dando todos os ajustes finais. E agora, eu vou colar o outro. Uma coisa importante é que vocês viram que você tem que pensar, antes de colar, onde você vai querer que ele fique. Então, uma coisa que você pode fazer é pegar ele sem cola, colocar nos seus olhos e, né, escolher aonde você vai querer. Se você quer ele mais pra cá, se você estiver usando um pedaço maior, se você quer ele mais aqui na pontinha, mais aqui no meio. Eu gosto de colocar sempre mais ou menos aqui no meio, sabe? Da minha pupila pro lado de fora, porque eu acho que fica mais bonito e ele fica, assim, a transição fica bem natural entre essa parte aqui do começo e a parte do final. Agora eu vou colocar o outro par, já passei a cola, vou ficar aqui, né, enrolando ele até a cola ficar no ponto. E, gente, não se preocupem se você não conseguir colocar de primeira. Não conseguiu colocar, não deu certo, não pega a cola e fica tentando consertar com ele nos seus olhos. Tira o excesso de cola, aplica a cola e coloca de novo. Não tem vergonha nenhuma nesse processo, gente. Tem vezes aqui que eu tô trabalhando, gravando coisa aqui pra vocês, não consigo colar, fico 3, 4 vezes tentando colar e tudo bem, gente. Às vezes o par não tá bom, às vezes o seu olho tá incomodando, às vezes o rímel não ficou bem aplicado, então assim, não tem problema. Mas se você quer sair na rua com um olhar bonito, com os cílios bem colados, tudo certinho, tira, coloca de novo, não tem problema, tá tudo bem. Outra coisa, que é uma dica, assim, bem nada a ver, mas que é importante, limpa a pinça antes de pegar no outro cílios, porque se ela tiver suja de cola, ela vai grudar nele e você vai ficar irritada, porque você vai ficar querendo colar e ele vai ficar saindo junto com a pinça, então dá uma limpadinha na pinça. Vou virar ele aqui pra cima do jeito que eu falei e vou encaixar no lugar onde eu quero que ele fique. Vem arrumando as pontinhas. E cílio, gente, é prática, eu vou te falar. Não tem... Acho que é uma das coisas da maquiagem que mais demanda prática. Porque você tem que lembrar do jeito de colocar, como vai ficar a sua mão, como você vai consertar com a pinça, o jeito que a cola fica, tudo isso é coisa que com a prática você vai pegando o jeito, sabe? Então, vai de tarde aí na sua casa, quando você não tiver nada pra fazer, treina ficar colocando cílios, porque não tem nada pior do que você não saber colocar cílios, querer sair para uma festa importante, para um evento, atrasada e querer aprender na hora, querer achar que você vai conseguir colocar perfeitamente. Se você não treinar antes, na hora, vai ser pior ainda. Isso é uma coisa que eu sempre fiz, gente. Sempre que eu tinha um evento, assim, alguma coisa que eu queria ir maquiada, eu fazia a mesma maquiagem umas 3 vezes antes, quando eu tava com tempo, justamente pra eu entender melhor o jeito que eu queria o esfumado, quanto que eu tinha que colocar de sombra, onde que a sombra ficava melhor, tudo isso antes da hora do vamos ver, né? Antes da hora H, que eu precisava da maquiagem pronta, bonita, e eu não tinha muito tempo ali pra erro. Vou terminar a maquiagem e volto pra gente finalizar o vídeo. Os cílios que eu mais gosto são esses 3D X alguma coisa. Eu tenho esse aqui 3D E20 que eu gosto, tem 3D X05 que eu gosto, 3D X14 e são todos sem marca, assim, sabe? Então, você encontra com facilidade, principalmente em lojas de maquiagem na internet. Eu gosto dessa caixa que vem com 5 pares, porque ela dura bastante, dura assim... Na verdade, os 5 pares, pra mim, viram 10 pares, mas de qualquer forma, duram bastante. Enfim, gente, espero ter, né, falado sobre tudo que vocês queriam saber. Se eu não falei de alguma coisa, né, se faltou, pode comentar aqui que eu respondo sem nenhum problema. Beijos e até a próxima.